bem-vindos a mais um Universo Místico. Universo Místico. Vou convidar vocês a colocar aqui um like e a subscrever ali. E já falamos sobre os chakras, sobre os cristais, sobre os símbolos místicos, sobre projeção astral, sobre os arcanjos, sobre extraterrestres. E hoje vamos falar sobre o quê? Então hoje o tema vai ser crenças limitantes. É um tema muito louco, muito louco. Se vocês prestarem bem atenção, se você prestar bem atenção, a sua vida vai mudar. Vai mudar porque isto é... As crenças limitantes é algo que basicamente atrapalha a nossa vida toda. E eu vou explicar porquê. Porque tudo é crença. Vejam, olhem para mim. Tudo é crença. Nesta vida, tudo é crença. As crenças estão em todo o lado. As crenças estão nos feitiços, as crenças estão na fé, as crenças estão... Desde que a pessoa nasce, já vem com crenças enraizadas, crenças de educação, crenças que basicamente nos colocam nesta ilusão de realidade, que se torna realidade com essas próprias crenças. E eu vou passar a explicar porquê. Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui alguns exemplos que eu selecionei para vocês. Mas está um tema tão fantástico. Eu podia ficar aqui a vida toda a falar. Mas vou conseguir fazer isto em 5 minutos. Por exemplo, o exemplo da comida que engorda. Comida engorda. Isso é uma crença limitante. Deus não criou o homem com defeito. Nós temos um organismo perfeito, mas as crenças que nós já temos, desde pequenos, em que se comermos um bocado mais de manteiga, um bocado mais de açúcar, que vamos engordar por causa disso, essas crenças fazem com que se torne realidade o fator de comida engorda. Mas nem todas as pessoas têm essa crença dentro delas. Porque quando a pessoa vai comer, quando vai para uma festa, ela já vai medir o seu peso. Eu vou, é Natal, é passagem de ano, vou engordar um monte de quilos. Ela já vai com essa crença na cabeça. Então, mesmo que ela coma pouco, ela engorda à mesma. E há mulheres, mulheres, por exemplo, e homens, que comem uma cenoura e engordam. E o motivo disso é porque... Desde pequeninos que ouviam mensagens constantes. Se comeres açúcar, engorda. Se comeres chocolate, engorda. Se comeres manteiga, engorda. Estão a ouvir a palavra engorda o tempo todo. Então, o organismo deles vai reagir exatamente assim. Na verdade, você pode comer tudo o que quiser que não engorda. E quando isso fica instituído dentro da pessoa, ela para de engordar. Em sessão hipnótica, nós fazemos isso e a pessoa que tem problemas de obesidade, de repente começa a emagrecer. Porque tudo começa no espírito. Então, a questão da comida engorda. As pessoas muitas vezes ficam deprimidas, começam a não comer e continuam mais gordas às vezes ainda. E depois há outra explicação, que não comer também engorda. Pronto. E a pessoa não sai desse buraco. Agora vamos passar para um outro exemplo. Mas vejam bem como era fantástico. Hein? Você poder comer à vontade, sem nunca engordar. Porque isso é possível. Basta que se tire essa crença dentro da sua cabeça. Agora vamos passar para uma outra crença. A situação da idade, da pessoa ficar mais velha. Aquela situação que a mulher com 40 anos já é uma mulher velha. É uma crença limitante. Ela ouviu a vida toda, quando eu tiver 40 anos vou ser velha. E ela chega aos 40 anos e já tem os cabelos brancos. Ela já tem um ar caído, tem um ar velho. Porque ela se programou para acreditar nessa crença.
Agora, há outras mulheres que têm 55, 60 anos e não têm um aspecto velho, porque elas simplesmente não aceitaram essa crença, elas não acreditaram, não levaram isso a sério. Não ligo para a idade, não ligo para a idade, e os anos vão passando e elas vão ficando cada vez mais bonitas. Então isso é uma outra crença. Uma outra crença que prejudica muita gente e que provavelmente prejudica você também é o dinheiro é coisa do diabo. O dinheiro é maligno, o dinheiro faz mal, quem tem dinheiro não vai para o céu e etc. Isso é mais uma crença limitante. Porque vem na Bíblia, porque Jesus disse. A questão é que Jesus falava por metáforas, ele dava exemplos. Obviamente que uma pessoa que prioriza o dinheiro em relação ao próximo, por exemplo, que tem valores que coloca o dinheiro à frente dos outros, que vai prejudicar os outros por dinheiro, pronto, naturalmente que vai estar a agir mal. Agora, não há nenhuma lei que diga que o dinheiro é coisa do diabo, que ter dinheiro é mau. Se você acha que não deve ter dinheiro, não deve ter muito dinheiro, muita abundância, isso é mentira, porque Salomão era o homem mais rico do mundo e está lá na Bíblia, abençoado por Deus. Pronto. Muitos homens abençoados que fazem muito bem à humanidade, que doam milhões, como Bill Gates, por exemplo. Portanto, ele não é amaldiçoado por causa disso. Ter dinheiro é bom. A ideia que o dinheiro é uma coisa negativa é uma crença extremamente limitante. Mais uma crença. Médiuns não podem cobrar, porque o que é dado não deve ser cobrado. Outra crença limitante. Então os médiuns vão viver de quê? Se eles são médios, têm que pagar a conta da casa, não é? Um jogador de futebol também recebeu aquelas pernas. Deus deu aquelas pernas mágicas. Ele tem que cobrar dinheiro para jogar futebol. Crenças limitantes. Foi-me dado, não vai ser cobrado. Então, mas tudo é dado. A vida é dada. Uma mulher linda com um corpo lindo foi dado. Ela não vai oferecer aos outros, não é? Pronto. Agora, o frio constipa. O frio, até a diferença de temperatura, mata, constipa. Crença extremamente limitante. É uma daquelas crenças que tão difíceis de tirar, porque nós já nascemos com essa educação. Nós fomos educados assim. Eu fui educado assim. É muito difícil para mim anular essa crença, mas a verdade é que o frio não mata. E temos exemplos de pessoas como o Wim Hof, que nada debaixo de gelo, não sei quantos metros, que sobe montanhas horas a fio seminu, em temperaturas abaixo de zero. Temos o exemplo também de Viktor Frankl, que escreveu o livro Um Homem em Busca de um Sentido, que é uma história muito linda de um prisioneiro de um campo dos campos de concentração, em que ele conta lá, narra tintim por tintim. Eles passavam temperaturas de menos 17 graus, abaixo de zero, às vezes descalços, anos a fio a trabalhar, e com um pãozinho por dia, com um pão e um copo de água por dia para alimento, e não se constipavam. Portanto, o frio, no entanto, há outras pessoas que abrem a janela, entram um friozinho, já estão constipadas. Crença que se torna realidade. Porque nós, quando acreditamos numa coisa, essa coisa passa a ser realidade e manifesta-se aqui na Terra como uma realidade. É como a outra do cigarro faz câncer. O cigarro faz cancro no pulmão. Faz sim, mas a pessoa tem essa crença. Porque para muitos não é crença. O Sean Connery fumou a vida toda até aos 89 anos e não morreu de cancro no pulmão. E o Picasso fumou até aos 91 e morreu com 91 e não morreu de cancro no pulmão. E teve várias mulheres deles que morreram de cancro no pulmão e não fumavam. Portanto, é outra crença limitante que se torna realidade. Nós pegamos nas crenças, colocamos elas aqui na Terra e elas passam todas a ser realidade, enquanto nós acreditarmos nelas. Depois, outra crença limitante: a mulher tem que ser santa, a mulher não pode ter vários homens, não pode, tem que ser uma santa, porque senão vai ficar maldita, vai ser, sei lá, vão olhar para ela de lado, vão dizer mal dela, vai perder a sua pureza. E mais uma crença limitante: então a mulher não pode ter vários homens, não pode ter vários parceiros. Olha o exemplo da Madonna.
olha o exemplo da Jennifer Lopez, de tantas super, hiper mulheres que já tiveram uma resma de companheiros e estão lá no bem bom, não perderam nada por causa disso. Outra crença é, sem diploma você não vai a lugar nenhum. Bem, esta então é das minhas preferidas. Sem diploma você não vai a lugar nenhum. As mães dizem isso aos filhos. Meu filho, tu não vais a lugar nenhum sem diploma. Mas não há mães que dizem aos filhos assim. Raramente elas dizem aos filhos: José Saramago não tinha uma porra de um diploma. Ele não tinha diploma. E ganhou o Nobel da Literatura com a quarta classe. Thomas Edison também não tinha diploma. Foi expulso da faculdade. A mãe dele recebeu uma carta a dizer que ele não tinha competências para estar na faculdade. E depois ele inventou a lâmpada. Steve Jobs foi recusado de entrar na faculdade 3 vezes de entrar na faculdade da Califórnia por falta de competências mentais. Steven Spielberg. Steve Jobs não concluiu a faculdade também. Steve Jobs. Zuckerberg também. Ele simplesmente roubou lá a fórmula lá do Facebook e ficou dos homens mais ricos do mundo sem concluir a faculdade. E outra crença é que dinheiro é a crença que a pessoa diz que não tem jeito para o desporto, ou que não consegue, ou que é demasiado impossível chegar a limites como o Arnold Schwarzenegger ou como aqueles campeões, porque a pessoa simplesmente se mentaliza que não tem jeito. Mas os pais do Van Damme, quando ele nasceu, ele era uma criança muito atrofiada, que tinha problemas musculares, era tão pequeno que eles pensavam que ele ia ficar deficiente mesmo e colocaram no desporto bem cedo, no karatê, anos a fio. E ele desenvolveu aquela musculatura toda. Então qualquer um pode, se ultrapassar essa crença que não consegue, ou que tem problemas, ou que não tem jeito, qualquer um pode se tornar um atleta. E outra situação bem cómica é aquela situação de dor de dentes. Estão a ver? A pessoa está a morrer com dor de dentes, toma um comprimido. Eu já fiz isso. Estava a morrer, não aguentava. Assim que o comprimido entra na garganta, passa a dor de dentes. Nem tem tempo de chegar ao estômago já. Porque a nossa crença, quando pomos o comprimido na boca, pum, vai uma mensagem para o cérebro e de repente a dor passou. Então a própria dor de dentes é uma crença, vejam bem, mas que se torna realidade. E depois há outros exemplos que é o médico que dita a hora da morte da pessoa. Bem, estas então são crenças fortíssimas. A maior parte das pessoas, se o médico disser você tem 2 meses de vida, elas só vivem 2 meses. Porque acreditam no médico. E cria-se uma crença limitante de tempo de vida. Vejam como é absurdo. Porque elas olham para o médico e acreditam. Pronto. Depois há aquela anedota da mulher que tinha pouco tempo de vida, estava a chorar. Depois o médico ficou com pena dela. Ela que tinha que ir ao casamento do filho, acrescentou mais 1 mês de vida. Bem, mas agora, para contradizer esta crença do tempo de vida, temos o exemplo de Stephen Hawking, que os médicos diagnosticaram na esclerose lateral múltipla, diagnosticaram que ele no máximo ia viver até aos 21 e ele viveu até aos 76 anos. Então, quando ele chegou aos 21, disse: como é? Estou vivo, como é? E os médicos: no máximo mais 1 ano. E ele depois fez 22 e os médicos: no máximo mais 1 dia. E o tempo foi passando e viveu até aos 76. Stephen Hawking simplesmente não queria saber do que os médicos diziam. Ele tinha lá as leituras dele. E depois há a crença limitante das doenças hereditárias, que é de pai para filhos. Porque vejam, tudo aquilo que a gente acredita se manifesta como realidade. Tudo. Você acredita que está doente, fica doente. E eu, por exemplo, eu tive 2 filhos e a mãe deles era muito asmática, nenhum deles apanhou asma. E era suposto terem apanhado porque havia aquela coisa. Mas eu nunca liguei para isso. Não passei cartão a isso, não dei força a essa crença, eles ficaram 100% saudáveis. E ainda há exemplos mais engraçados, como a cura à distância, a cura de Reiki à distância, que funciona por crença. A gente está a falar com o cliente, ele está lá do outro lado do mundo, e apontamos com o dedo: onde é que está a dor? Está ali.
Já passou. Onde é que é a dor ali? Ainda passa mais rápido do que o comprimido. E doenças graves também. Gente, mas está a doer onde? Ali no ombro? Oi, vou pôr a mão no ombro. Ao fim de 10 segundos, passou a mão no ombro, a dor no ombro. E a pessoa fica... Milagre. Não é milagre. Ela simplesmente acredita mais no curandeiro do que no comprimido. Porque se não acreditar, não funciona. Jesus fazia curas à distância, colocava a mão e curava as pessoas. Mas ele perguntava sempre: crês que eu te cure? Crês? E eles diziam assim: creio. Sempre, vão lá ver na Bíblia, ele sempre perguntava se a pessoa acreditava. Porque se a pessoa dissesse eu não acredito, ele não fazia nada. Então essas curas milagrosas realmente existem, mas estamos a falar de crença não limitante, crença ao contrário, a pessoa simplesmente acredita que é curada. Então passa a ser possível para nós, curandeiros, fazermos tratamentos fantásticos. E ainda há outras crenças limitantes, como a crença do pecado, de pessoas que... Pronto, aquela crença no pecado, acreditar eu pequei, agora vou ser penalizado. O pecado não existe, é outra crença. Não existe pecado. Quem estuda o esotérico compreende que não existe bem nem mal, não existe pecado. Temos o exemplo de Salomão, que ele matou o próprio irmão. E temos o exemplo de Caim na Bíblia, que também matou o próprio irmão. E depois, quando Deus estava irado, acabou por proteger Caim ao longo da sua vida, apesar de ele ter cometido aquele pecado horrível. Claro que eu não estou a dizer para ninguém matar o irmão, estou a dar exemplos absurdos, mas que são bíblicos. Temos o exemplo de Carlos Magno, que matou, que torturou praticamente metade da Europa toda para converter os fiéis ao cristianismo, ou os infiéis ao cristianismo. Matou, torturou, fez inquisição e não foi condenado por causa disso. Pelo contrário, é o Carlos Magno, importante. Napoleão Bonaparte também. Tantos grandes homens que nós conhecemos que mataram, que torturaram e não foram condenados, não ficaram mal por causa disso. Portanto, o pecado também não existe. Para aqueles homens não existe, porque eles simplesmente não acreditavam nisso. E Jesus diz na Bíblia: todos os pecados serão perdoados. Vejam, está lá escrito: todos os pecados serão perdoados. Porque nós, quando estamos a fazer mal ao outro, estamos a fazer mal a nós. Quando estamos a fazer bem ao outro, estamos a fazer bem a nós. Portanto, o próximo é você. Amar o próximo é a mensagem de Jesus. Amar ao próximo, Deus não agradece. Se nós amarmos o próximo, se nós dermos muitas prendas ao próximo, Deus está lá na vibração dele. Deus não vem cá dar flores e abraços. É a nossa obrigação de amar ao próximo. Deus é frequência. Deus não vem cá abaixo fazer nada e presentear você com automóveis porque você foi tão bom. Não, Deus é uma frequência que tem que ser alcançada. Quando você alcança essa frequência, não tem que estar à espera que Deus lhe dê nada, porque Deus já está dentro de você o tempo todo. Isto hoje ficou um bocadinho mais comprido que eu costumo. Pensem nisso. Tenham cuidado com as vossas crenças limitantes, porque eu também tenho e é muito difícil. Eu, se eu for comer chocolate, provavelmente eu engordo, porque eu tenho que tirar essa crença de dentro da minha cabeça. Mas esta é a verdade, não é outra, tá? Espero que tenham gostado. Adorei estar com vocês.